É bem difícil quantificar o tamanho da comunidade acadêmica da América Latina. Mas a gente pode considerar uns mais ou menos 32 milhões de pessoas nessa comunidade. Considerando alunos de graduação, pós-graduação e professores de ensino público e privado. O que vai dar um pouco menos de 5% da população da América Latina. É um número considerável, né? Se a Macondo, de Gabriel Garcia Marques, que era só uma cidadezinha com um amontoado de gente, já rendeu tanta história, imagina o que não dá para falar a partir dos corredores do ensino superior da nossa região. Eu sou a Débora Vieira e eu vou ser a sua host do Homo Acadêmicos. Oi, sou Alejandra Ortiz, é sua host no Homo Académicos em inglês. Soy Esteban Muñoz y voy a ser tu anfitrión para Homo Académicos. Podríamos decir, somos tu podcast sobre vida acadêmica. Um podcast pra gente falar da vida acadêmica e dos seus desafios. Você está ouvindo o Homo Acadêmicos. Até poderíamos dizer que somos seu podcast sobre vida acadêmica, mas a gente sabe que a vida vai muito além do Lattes e do nosso currículo. Apresenta a gente para aquele seu amigo ou amiga que gosta de reclamar da universidade, do curso, mas que está lá na peleja com você e se embora. Bom, talvez a universidade não seja tão fantástica quanto Macondo, mas a ideia dessa série é refletir um pouco mais sobre a cultura que a gente tem na universidade. Até porque, apesar de a gente estar considerando um universo bem grande, com 20 países independentes e mais uma porrada de outros territórios, no caso da América Latina, a gente tem muita coisa em comum quando o assunto são as nossas experiências na universidade. E uma coisa a gente pode dizer sobre o ensino superior: ele ainda é uma fonte de esperança. Para alguns, significa a possibilidade de ascensão social. Para outros, uma forma de viver o sonho de uma profissão e de explorar a natureza, o universo e fazer descobertas. E, além disso, a universidade e os seus frutos também representam possibilidades de transformação social. É nas salas de aula, nos laboratórios, nas bibliotecas, que a gente se capacita para servir a sociedade e que a gente também produz e faz descobertas que possibilitam o bem comum. Seja sobre a produção de um novo remédio, elaboração de propostas de mobilidade urbana e até estudo e aperfeiçoamento de pedagogias para a sala de aula. Mas não é incomum que esse mesmo espaço acabe por se tornar uma verdadeira odisseia, ou os 12 trabalhos de Hércules, escolha aí sua saga favorita, com tanto obstáculo e desafio que a gente precisa enfrentar. Então, antes de entrar nesse podcast, é importante deixar bem claro aqui que falar disso, desses desafios da vida acadêmica, não é uma tarefa fácil. Isso porque a gente se encontra com várias frentes de complexidade. A primeira é porque a gente está tecendo esses episódios em diálogo entre vários contextos da América Latina, especialmente o Chile, o Peru, o Equador e o México, porque parte da nossa equipe e dos voluntários estão por lá. Ainda nesse ponto, essa série está sendo publicada em 3 idiomas: português, espanhol e inglês. Então, a gente está trabalhando e se esforçando bastante para ser sensível a outros contextos também. Até porque acontece muita coisa aí nesse mundão que não é nem próximo do que eu vivo. Se você quer um exemplo, escuta o episódio Aquário de Papel, da Rádio Ambulante. Esse episódio retrata um tipo de desafio na educação, no ensino superior enfrentado na Venezuela, que aqui no Brasil a gente não chega nem perto. Mas não se preocupe em anotar a referência que eu mencionei agora. A gente vai deixar todas as referências mencionadas no guia de diálogo que você encontra no site. Mais pra frente eu vou falar disso. Uma segunda frente de complexidade é que certas coisas que a gente encontra são questões individuais, outras são questões coletivas e outras questões são institucionais ou, ainda mais, envolvem políticas públicas e ainda outros fatores. Então, a nossa ideia é, sim, a gente pensar junto sobre o que pode ser feito a partir da gente, mas sem desconsiderar o contexto e esses outros fatores. Lembrando que tem coisa que não dá pra gente fazer sozinho. E também que muito disso é feito de ordem maior, seja de direcionamentos institucionais, de Ministério da Educação de cada país, instituição de fomento, políticas públicas, etc, etc, etc.
A ideia é tentar envolver essas perspectivas, mas a gente reconhece a limitação que tem aqui. Nem a gente, nem você tem perna para resolver tudo, ainda mais em menos de 1 hora, que é a duração média dos nossos episódios. Mas pensa em cada episódio como um gatilho, que vai abrir temas e perspectivas que você vai poder explorar de outras formas, inclusive pode ser no seu clube de escuta mesmo, ou pesquisando. Além disso, uma terceira frente de complexidade é que a gente sabe que a universidade, talvez mais do que nunca, tem sido questionada, que a educação é atacada o tempo inteiro. E não é fácil falar desses assuntos sem parecer que a gente está fornecendo munição para que esses que tentam minar a educação a desmoralizem ainda mais. Mas é por amar tanto a educação e acreditar no poder transformador dela que a gente acredita que, a começar na gente, a gente precisa refletir sobre esses temas. É por acreditar na universidade que a gente quer que as pessoas que estão lá dentro possam viver com mais saúde e mais qualidade de vida. É por acreditar na pesquisa que a gente não pode se conformar em ver a pesquisa sendo feita num lugar de práticas de injustiça. E uma última consideração, só para reforçar, a gente não vai dar conta de abordar todos os ângulos nessa temporada. Nosso objetivo é agir como um gatilho mesmo, para que, além de conscientizar, a gente possa nutrir espaços de diálogos saudáveis sobre cada tema que a gente vai abordando e poder ir além do podcast. Mas vamos voltar a falar desses desafios que a gente encontra no nível superior. A diferença entre as dinâmicas que a gente tinha no ensino médio, na faculdade ou universidade são imensas. E à medida que a gente vai caminhando mais para dentro dessa selva acadêmica, mais a gente percebe que precisa de certas habilidades e ferramentas para lidar com o que vai aparecendo, né? Os colegas já não são aqueles que cresceram com a gente, tem gente de tudo quanto é jeito e idade. Os professores também são diferentes da escola ou do cursinho, e os conteúdos vão se tornando mais complexos, ao passo de que cresce o sentimento de tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo entendendo tudo, menos eu. Então, para ajudar a gente a considerar essa cama de gato, não pensa no Homo Acadêmicos só como um podcast. Pensa nele como um projeto que vai envolver mais do que só os áudios que você está acessando agora. Em cada episódio, a gente vai focar em um tema, como gestão de tempo. Você nunca teve tanto discurso, tanta ferramenta, tanta publicação sobre gerenciamento do tempo e nunca foi tão difícil gerenciar o tempo. Violência na universidade. O judiciário costuma ver com bons olhos quando uma pessoa busca a solução extrajudicial antes de buscar a via judicial. Então tem esse ponto de importância de acionar a administração da universidade. E o bicho-papão da escrita acadêmica. Agora, quando a gente está falando de escrita acadêmica, há pessoas especializadas envolvidas nesse trabalho. Então você tem um orientador ou uma orientadora, um editor, uma editora, com mais conhecimento e experiência sobre esse processo. E aqui é praticamente impossível que você envie a primeira versão de um texto e a resposta seja assim, tá lindo e maravilhoso, você não precisa mudar nada. E para fazer isso, a gente vai compartilhar algumas histórias, experiências e também vai consultar alguns pesquisadores, estudantes e professores ao redor da América Latina. Para desenvolver autonomia na pesquisa, você precisa conhecer as etapas e os processos da pesquisa e ter experiências com as práticas de pesquisa. La calidad de la educación recibida no es igual para todos, y en ese momento los profesores pueden ayudarlos. Ter uma rede de apoio é imprescindível na vida, diante das circunstâncias da vida. Segurar a nossa onda pra gente não desistir quando não tem jeito, quando não dá, quando não é uma alternativa, né? Dentro da vida acadêmica, considerando as coisas todas que a gente enfrenta, que a gente tem pra lidar, realmente não tem como atravessar sem isso. Você que está ouvindo o podcast em português vai, majoritariamente, ouvir a minha voz. Mas, à medida que outras pessoas forem chegando, eu vou apresentando para vocês. Já em espanhol, o host vai ser o Esteban Muñoz, do Chile. Yo mismo tuve que aprender muchas cosas por mi cuenta. Hay muchos profesores que eligen a sus alumnos favoritos y los demás acaban un poco perdidos.
y tienen que trabajar el doble para ponerse al día. E a host do Homo Acadêmicos em inglês vai ser a Alejandra Ortiz, do México, que é uma cidadã da fronteira. I left the bike in our school, and when it was time to get back, I was very lost and had no idea how to get back to the school and had no SIM card from the UK and suddenly wanted to cry. No nosso site, para cada episódio, você vai encontrar uma página com uma bio de todas as pessoas que trouxeram suas opiniões, relatos, além, claro, das outras pessoas que participaram da escrita dos nossos roteiros. Porque, apesar de você só ouvir a minha voz, tem outras pessoas, além dos hosts dos outros idiomas, que também participaram da escrita desse texto, como a Raquel Maia, a Ana Bezerra, o Fred Lopes, além de pessoas que fizeram a leitura crítica dos roteiros. A gente quis trazer histórias que envolvessem percepções pessoais sobre essas questões que a gente vai abordar e também as experiências dessas pessoas, mas a gente também tem estudado para trazer informações baseadas na literatura científica que se propõe a entender a vivência dos acadêmicos para além dos vícios e virtudes que existem entre a gente. Então, outra coisa que a gente precisa combinar aqui é que esse formato de podcast, ele precisa ser mais fluido. Então, se a gente ficar citando muita referência, ano de publicação, pipipipopopó, vai ficar muito difícil de acompanhar. Então, lá no site você também vai encontrar, para cada episódio, um guia de diálogo com as perguntas para reflexão, e é ali que vai estar todas as referências que a gente usou, mencionou, e outras sugestões extras que a gente tenha, beleza? Na mesma área do site, você também encontra uma página com os participantes de cada episódio, com as suas bios, contatos e o foco de pesquisa de cada um. A transcrição de cada episódio e os recursos extras, como exercício para te ajudar a pensar no seu tempo, nos seus pontos fortes, também vão estar lá no site. A gente vai falar sobre esses recursos nos episódios, mas pode ser que surjam algumas surpresas ali no meio do caminho, viu? Para cada episódio, você também vai encontrar no nosso site www.homoacademicos.org um guia de diálogo para que você possa ouvir o podcast com um grupo de amigos, colegas ou alunos e depois conversarem sobre os assuntos. É o que a gente está chamando de clube de escuta. Lembra que eu falei para pensar no Homo Acadêmicos como um projeto e não como um podcast só? Justamente porque ele também depende das discussões que você vai ter no seu clube de escuta, porque o seu contexto ele pode ser outro, ter outras particularidades, ou talvez você não concorde tanto com o que a gente está trazendo aqui. E tá tudo bem. O importante é a gente começar a falar sobre essas coisas. A ideia é que, além de falar dos desafios e dos problemas, que a gente está cansado de saber quais são, a gente também possa esboçar algumas sugestões, provocações e também ferramentas para ir lidando com essas questões. E, de novo, nós temos vários limites aqui. Então, nossas sugestões também não vão ser absolutas e talvez nem façam sentido para você e para o seu contexto. Por isso que seria muito legal se você pudesse ter outras pessoas para conversar sobre o que você receber da gente, para não ficar só você e os seus botões, ok? Mas se você não conhece ninguém para fazer um clube de escuta no momento, não se preocupe. A gente vai listar no nosso site alguns clubes de escuta para que você encontre algum perto de você. E também vai deixar lá um link de um espaço no Discord para caso você só possa se encontrar de forma virtual mesmo. A gente sabe que nesse contexto universitário não é nada fácil tentar se virar sozinho. Então, ter uma rede de apoio, um grupo de amigos com quem contar, ou mesmo colegas de confiança que possam ajudar a tirar dúvidas, faz bastante diferença. Então, já aproveita, clica no botão de compartilhar, envia esse podcast para alguém que está no mesmo barco que você, vivendo ou sobrevivendo à vida acadêmica, e vamos começar a conversar sobre os desafios que encontramos nessa jornada. Por hoje a gente fica por aqui e até o próximo episódio. E spoiler, é sobre as regras não ditas da universidade. O podcast Homo Acadêmicos é um projeto financiado pela Fundação John Templeton e não necessariamente
reflete a opinião da Fundação. Acesse o site www.omacademicus.org para saber mais sobre nós e encontrar nossos recursos.